Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e essa é a sétima aula da disciplina Ecologia Evolutiva 1 do curso de Ciências Biológicas, ênfase bacharelado, na Universidade Federal de Alfenas, aqui em Minas Gerais. E essa sétima aula vai tratar de estrutura de comunidades. Bom, a gente começa falando sobre o segundo estudo de caso da disciplina, já que o primeiro se encerrou na aula passada, na aula anterior, sobre metapopulação. Bom, que estudo de caso é esse? A gente tem um grupo de biólogos, ele é contratado para medir o impacto em espécies nativas em dois locais ou dois empreendimentos de uma mineradora. Essa mineradora se chama Topeira Sociedade Anônima e esses dois empreendimentos foram realizados na pacata cidade de Cafundó do Judas. Embaixo está o logo da mineradora. Tem essas duas áreas, a área 1 e a área 2, esses dois empreendimentos. E qual a diferença entre esses dois empreendimentos? Bom, na área 1, foi o primeiro empreendimento deles, foi o empreendimento mais antigo. Foi explorado minério de ferro por 10 anos, né? Assim como também na área 2, foi o mesmo tempo de exploração, 10 anos. Mas eles já abandonaram essa mina há 80 anos. Então tem 80 anos de abandono. E a área 2, que também foi extraído minério de ferro por 10 anos, ela foi abandonada há 20 anos atrás. Quer dizer, a diferença entre as duas áreas é apenas o tempo de abandono. Uma foi abandonada há 80 e a outra foi abandonada há 20 anos. Tá. Agora, de novo, biólogos vão medir o impacto nas espécies nativas. Todas as espécies nativas? Não. Eles vão medir o impacto em dois grupos. Os arbustos, que estão nos subbosques, e os colêmbolas, na serrapilheira, no folhiço da mata, que foram se estabelecendo nessas duas áreas abandonadas desde o abandono. Tá? Então ele vai comparar tanto a área 1 abandonada há 80 anos quanto a área 2 abandonada há 20 anos com um controle, com uma mata, uma referência, tá? uma reserva que tem ali perto das duas áreas. Qual é o objetivo? Será que o empreendimento causou impacto ambiental? E será que o tempo de abandono foi suficiente para as comunidades de arbusto e de colêmbula voltaram ao estado original? É lógico que só estamos medindo arbusto e colêmbula como exemplos de que se está acontecendo com eles, provavelmente está acontecendo com a maioria dos outros grupos que eram nativos da região. Então, só para ter uma noção dos colêmbulas, tá? Muitas estão no solo e na serrapilheira, no folhiço, e eles são muito importantes porque eles participam da decomposição e do ciclo de nutrientes de uma mata. E os arbustos fazem parte aí da estrutura da mata, fazem parte da estrutura principalmente do subbosque da floresta. A primeira pergunta é: o grupo de biólogos, ele está medindo aspectos da comunidade ou está medindo aspectos do ecossistema? Como que a gente sabe essa diferença? Bom, quando a gente está falando de ecologia de ecossistemas, a gente vai estudar basicamente o ciclo de matéria e o ciclo de energia da região. Tá? Como que a matéria se transforma e vai passando de níveis, como que a energia vai se passando de níveis também. Se a gente está fazendo esse tipo de estudo, é classificado dentro da ecologia de ecossistema. Se a gente vai fazer o trabalho de ecologia de comunidades, já são estudos que levam em consideração a estrutura e a dinâmica das espécies. Em população, a gente estava vendo como que o número de organismos de uma mesma população está organizado. Tá? A quantidade de organismos daquela população está organizado em classes, que tipo de classe, etc. Aqui a gente não está tratando mais de população. A gente está começando a tratar de comunidades, que é o quê? Grupamentos de espécies que a gente já vai ver para trás. Então a gente está vendo como que estão organizados
várias espécies que estão dentro dessa comunidade. E a dinâmica, assim como a gente tratou em população, que era a variação do número de indivíduos dentro daquela espécie, a dinâmica de uma comunidade nada mais é do que a variação do número de espécies ao longo do tempo. Quem trata de ecossistemas, então, trata de fluxo de energia, trata da produtividade primária, trata da produtividade secundária, trata de teias tróficas e decomposição, que faz parte do ciclo da matéria. E mais uma dica que os biólogos estão trabalhando, na verdade, com comunidades e não com ecossistema, é que eles estão trabalhando com espécies. Basicamente espécies nativas, mas poderia ser espécies exóticas, né? Mas aqui eles estão querendo medir o impacto da mineração nas espécies nativas. Então, nas espécies, não no ciclo de energia, não no ciclo de matéria. Tá? Então, é um estudo típico de comunidades. Então, o que é ecologia de comunidades? É o estudo dos padrões de agrupamento de espécies no espaço e no tempo. Então, existem várias espécies. Essas espécies estão juntas ou estão agrupadas. Então, agrupamento de espécies, espécies que estão ali no mesmo local. Tá? Só que cada local vai ter um tipo de agrupamento diferente. Cada tempo, ao longo do tempo, as espécies vão se agrupando de forma diferente. O estudo para tentar entender como e por que elas estão agrupando daquela forma é a ecologia de comunidades. Também, de outra forma, é um agrupamento de populações de várias espécies que estão ocorrendo juntas no espaço, no mesmo local, ou ao longo do tempo. A gente pode dar uma organizada na ecologia de comunidades em se tratando de estudos, primeiro, de composição, depois, estudos de padrões espaciais básicos da comunidade e padrões temporais básicos. A gente vai tratar aqui, nesse curso, apenas dos dois primeiros, da composição e de padrões espaciais. Os padrões temporais, que seriam sucessões, que seria a sucessão primária ou a sucessão secundária, ou seja, a variação do número de espécies ao longo de um tempo, a gente não vai tratar nessa disciplina Ecologia Evolutiva 1, vamos tratar, vocês vão ver, em uma outra disciplina. E dentro de composição, a gente também pode subdividir ela. A gente está falando de riqueza, índices de diversidade ou diversidade e de abundância. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os diagramas de ranking e abundância. E dentro de padrões espaciais de comunidade, que seria o segundo tópico de estrutura de comunidade que a gente vai falar, a gente vai falar sobre análises de gradiente, classificação de comunidade, como a gente classifica e ordena as comunidades, e quais são os limites dessa comunidade. A gente vai ver numa outra aula. Os padrões temporais de comunidade seria a sucessão primária e secundária, que não vai ser nessa disciplina que vocês vão ver. Antes da gente começar falando de composição, que basicamente essa aula vai ser sobre composição, a gente tem que tentar entender a terminologia ou definição dentro da ecologia de comunidade, porque tem muita confusão. Confusão em relação ao quê? Tem vários objetos de estudo diferentes dentro de ecologia de comunidade e cada um falava com um determinado nome, cada um inventou o seu termo e às vezes está estudando a mesma coisa. Falt colaboradores em 96, eles tentaram organizar essa terminologia. Qual é a base dessa ordem que eles deram nos termos? São três conjuntos de características que podem se sobrepor. Geografia, os recursos e a gente tem a filogenia. E aí depois tem vários tipos de sobreposição que a gente vai ver agora. Então, primeiro a gente vai falar sobre a geografia. Então, são grupos de organismos que apresentam em comum a geografia, ou apresentam como característica comum a ocorrência, onde eles ocorrem, onde eles estão. Tá? Então, todos aqueles organismos que ocorrem no mesmo local, isso é chamado de comunidade. E só isso poderia ser chamado de comunidade. Então, exemplos. Todas as espécies que ocorrem na América do Sul, todas as espécies que ocorrem em Minas Gerais, ou todas as espécies que ocorrem nos trópicos, a gente poderia chamar de comunidades dos trópicos. Elas têm em comum todas as espécies, então são todas as espécies,
tá? Qualquer espécie de bactéria, a onça pintada. Todas as espécies que ocorrem num determinado local, que tem uma mesma ocorrência, uma ocorrência comum, aí sim se poderia se chamar de comunidade. O outro conjunto, recursos. Então, aquelas espécies que têm recursos em comum não podem ser chamadas de comunidade, seriam chamados de guildas. Tá? Exemplo, todas as espécies que consomem fruto seriam os frugívoros. Então, todas as espécies que consomem frutos seriam a guilda dos frugívoros. Todas as espécies que consomem carne, elas poderiam ser organizadas na guilda dos carnívoros, e todas as espécies que consomem planta seria a guilda dos herbívoros. Então, se você vai estudar os herbívoros, você não está estudando comunidade, você está estudando guilda. É dentro da ecologia de comunidade, mas o seu objeto de estudo é essa determinada guilda, ou essas determinadas guildas, pode ser mais de uma. Né? O anterior você está dentro da ecologia de comunidade e está estudando comunidade. Então, todas as espécies, todas, que ocorrem nesse local. Ou estuda guilda, todas as espécies que consomem esse recurso. Ainda falta o terceiro conjunto, é o taxon, né? A origem comum, a filogenia. Exemplo, todas as espécies de lagartos. Então, os lagartos todos têm uma origem comum. Então, pode ser aquele grupamento que tem origem comum, os lagartos, é meu taxon, que eu estou estudando. Então, eu estou estudando, não estou estudando comunidade, não estou estudando guildas. O meu objeto de estudo é o taxon lagarto. Eles têm uma origem evolutiva comum. Não. Minha taxocenose, que eu estou estudando, são os anelídeos. Não. Minha taxocenose seria as angiospermas. Você não está estudando a comunidade, você não está estudando guilda, você está estudando a taxocenose. E também temos objetos de estudo que são a sobreposição entre dois desses conjuntos. Então, um exemplo aí é o conjunto filogenético, da origem evolutiva comum, e o conjunto geográfico, ou de ocorrência comum, ocorrem no mesmo lugar. Então, quando o objeto de estudo está na intersecção desses dois conjuntos, a gente chama esse objeto de estudo de assembleia. Então, se eu estou estudando assembleia, então assembleia seriam grupos que ocorrem de origem comum e que ocorrem no mesmo lugar. Exemplo, todos os lagartos da América do Sul. Lagartos é um grupo, todos os lagartos é um grupo que tem origem comum. E se eles não, todos os lagartos do mundo seria taxocenose. Todos os lagartos da América do Sul, eu estou restringindo a uma ocorrência, então passa a ser uma assembleia. Todos os anelídeos de Minas Gerais. Se fossem todos os anelídeos, seria taxocenose. Se fossem todas as espécies de Minas Gerais, seria uma comunidade. Mas como eu estou uma intersecção desses dois conjuntos, anelídeos de Minas Gerais têm origem comum e ocorrência comum, é chamado de assembleia. Mesma coisa com o terceiro exemplo, angiosperma dos trópicos. Então, angiosperma, origem comum, trópicos, ocorrência comum, eu chamo isso de assembleia. A segunda seria a interseção entre os recursos comuns e a ocorrência comum. E eu chamo isso de guilda local. Não é guilda, porque se fosse guilda, eu estava preocupado com os recursos comuns no mundo inteiro. Ele é guilda local porque eu estabeleço recursos comuns e ocorrência comum. Exemplo, todos os frugívoros da América do Sul. Frugívoro são grupos de espécies que têm o mesmo recurso. Todos os frugívoros do mundo é guilda. Só que eu quero saber frugívoros da América do Sul, guilda local. Mesma coisa, carnívoros de Minas Gerais, herbívoros dos trópicos. E por último, tem aquele grupamento, aquele objeto de estudo, que é a interseção entre os três conjuntos: geografia, recursos e filogenia. Que a gente não tem uma palavra específica em português para traduzir, mas eles chamam de ensembles.
tá? Que são espécies com recursos comuns, ocorrência comum e origem comum. Exemplos: lagartos frugívoros da América do Sul. Lagarto, ocorrência comum. Frugívoro, recursos comum. América do Sul, ocorrência em comum. Insetos detritívoros de Minas Gerais. Besouros herbívoros dos trópicos. Besouros e insetos seriam origem em comum. Detritívoros e herbívoros seriam guildas ou recursos comuns. E Minas Gerais e trópicos seriam a ocorrência comum. E como eu comentei, essa diferenciação de nomes, terminologia funcional, tem a origem no passado ou nas tradições de pesquisas que eram diferentes. Então vamos entrar agora na composição propriamente dita, uma vez que a gente já estabeleceu aqui a diferença entre comunidades, guildas locais, taxocenose, guildas, assembleias e ensembres. Bom, também podemos dividir a composição em 3 partes. A gente vai falar sobre riqueza, depois vamos falar sobre diversidade, mais especificamente sobre seus índices, e vamos falar sobre abundância, mais especificamente sobre esse modo de olhar ou estudar a abundância. Quem quer saber mais sobre isso, quem quer se aprofundar nesse assunto, eu sugiro o livro da Magurra sobre como medir a composição das comunidades. Tá? Esse livro já está em português, eu não consegui a capa dele para botar aí, já tem em português. Vamos falar agora sobre a riqueza. Para falar sobre riqueza, a gente tem que falar sobre como mede riqueza. Qual é a medida de riqueza? Para você medir riqueza, você estima ou conta o número de espécies que tem naquela comunidade. Então, quando você estava falando antes de começar com a parte de ecologia de comunidade, a gente está falando de ecologia de populações. Então, como que estima a população, o tamanho da população? A gente estima, né? Contando o número de indivíduos daquela espécie. Agora a gente não está falando de uma espécie, está falando de várias espécies. Então a gente conta a quantidade de espécies que tem. Tem 5 espécies, tem 25 espécies, tem 300 espécies. Então a gente está estimando o número de espécies. Tá? Sem considerar como que ela está organizada, que é a estrutura, e sem considerar quantos indivíduos tem. Então a riqueza é apenas o número de espécies presentes na comunidade. Tá? Então você vai contar, você vai listar a quantidade de espécies. É só isso. Tá? Teoricamente é muito fácil, só que o número de espécies, ou a riqueza, varia muito e varia em função da quantidade de amostras, né, o número de indivíduos que você está amostrando, o número de amostras que você está coletando e a quantidade do habitat que você está amostrando. Então, você está pegando uma ilha grandona, você está mostrando só um pedacinho, você vai ter uma riqueza diferente se você mostrasse a metade da ilha ou a 2/3 da ilha. Tá? Então, a extensão do habitat amostrado também varia bastante. Então, eu pergunto para vocês, a riqueza parece ser uma medida simples, porque ela é apenas a quantidade de espécies. Então, ela é uma medida simples? A riqueza é uma medida simples? Lógico que não, porque a gente tem vários problemas. Então, o primeiro problema é como identificar uma espécie. Você tem aí 2 conceitos, o conceito biológico, né, muito conhecido pelo Mayr, que é o conceito o que é uma espécie biologicamente falando, se ela consegue se reproduzir, isso tudo. E o conceito filogenético, se ela tem uma origem comum, se ela tem apomorfias, etc. Tá? Então, dependendo do conceito, você vai ou não identificar aquele indivíduo como a mesma, 2 indivíduos como a mesma espécie ou como sendo de espécies diferentes. O outro problema ou a outra dificuldade é na hora de amostrar a espécie. A espécie pode estar lá, você não está conseguindo amostrar, ou você pode estar amostrando espécies de maneira diferente, sendo que você está pegando com mais facilidade um tipo de espécie, algumas espécies, e você não está conseguindo amostrar outros tipos de espécies. Então você tem problemas aí, tanto no número de espécies final. Eu tenho 30 espécies ou tenho 35? Depende do seu conceito biológico e depende de como está sendo sua amostragem. Uma dificuldade bem normal de quem trabalha com ecologia de comunidade é quando que eu paro de amostrar e acho que isso é suficiente. Tá? Então, de forma ideal, a gente tem que amostrar
até que a quantidade de espécie pare de aumentar rapidamente. Tá? Até que a quantidade de espécies novas está quase nula. Tá? Então a gente chama de alcançar um platô. Nessa figura a gente consegue entender. Então no começo a gente tem aí no eixo X o número de indivíduos da amostragem. E no eixo Y, a quantidade, o número de espécies ou a riqueza na amostragem. Então você vê que na comunidade A, você vai tendo a quantidade de espécies que você vai amostrando, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar perto de 800 indivíduos e a partir daí o crescimento se torna muito lento, quase nulo, quase que não aumenta mais. Então o custo-benefício de você continuar amostrando, gasta-se muito para continuar a amostragem, para um aumento do número de espécies novas totais muito baixo. Então aí talvez fosse a hora de parar de amostrar para você fazer o resto do trabalho. Na comunidade B, você já acontece isso com 500, de 400 a 500 indivíduos, e aí forma-se esse platô onde o aumento do número de espécies com a quantidade de amostras não faz muita diferença. Então, ela poderia ter parado antes. Então, a riqueza de espécies pode ser então comparada entre locais diferentes com base na quantidade de amostras. A área do habitat que foi explorada uma área maior ou menor? Não pode, tem que ser a mesma área do habitat. O tempo de amostragem. Amostrou por mais tempo um lugar do que por outro? Não pode, tem que ser o mesmo tempo de amostragem. Em indivíduos ou módulos, né, depende do tipo de indivíduo que a gente está falando, se é modular ou unitário, por exemplo, isso pode variar entre locais e tem que ter uma padronização para comparar as riquezas. Uma das questões mais importantes é a quantidade de amostra. Então, já que a riqueza depende da quantidade de amostra, se eu estou aumentando a amostra, a chance de eu pegar espécie nova aumenta, então o tamanho de amostra tem que me preocupar. Então tem que ser grande o suficiente para pegar a maior quantidade de espécies e tem que ser parecido entre áreas que eu vou comparar. Então eu preciso, para ver a suficiência do tamanho amostral, construir alguma relação entre o esforço que eu faço para amostrar, a quantidade de amostra e a quantidade de espécies novas que eu encontro. Tá? Isso é chamado de curva especiária, curva do coletor ou curva de rarefação. Tá? É uma curva que a gente chama logarítmica. À medida que a gente vai aumentando a amostra, a área amostral ou a quantidade de indivíduo amostrado, no início, como a gente não pegou nenhuma espécie ainda, então a quantidade de espécies novas vai aumentando rapidamente. Então cada amostragem traz para a gente uma espécie que a gente não tinha visto antes. Então começa depois, pela quantidade de amostras, começam a aparecer bastante espécies que a gente já tinha mostrado. Então o número de espécies novas ele aumenta lentamente até que no fim aumenta muito pouquinho e aí essa hora a gente parar de amostrar, a gente já fala que já teve uma suficiência amostral, como no exemplo anterior que eu estou voltando aqui, só para vocês darem uma olhadinha no platô, quando começa a formar um platô nessas curvas aí. Então, o platô da comunidade de baixo, a comunidade B, ela é formada mais cedo do que o platô da comunidade A, a comunidade da curva mais acima. Então, dependendo do local, você pode parar de amostrar, ter uma amostra suficiente através dessa relação entre amostra e riqueza. A gente fala que é uma saturação na forma, saturação do número de espécies, então aquele gráfico lá da relação espécie e amostra, ele tende a ficar assintótico, ou seja, paralelo ao eixo X, quando já tem essa saturação. Então já tem uma suficiência amostral. Só que tem que tomar muito cuidado, porque as técnicas de relação espécie e amostragem e a curva do coletor, ela tem que ser técnicas de reamostragem. Tá? O que é essa técnica de reamostragem? Você amostra toda a área, ela sorteia várias vezes e faz análise de forma diferente. Então, geralmente esses métodos de reamostras são utilizados o bootstrap ou o jackknife. Por que é importante usar esse método de reamostragem? Eles vão permitir intervalo de confiança e uma média de espécies novas que a gente está ocorrendo. Basicamente, esse método vai ter uma curva média, vai estimar uma curva média com as simulações, com as reamostragens, e vai ter uma variação, um desvio padrão ou uma variância em relação a essa curva média.
também chamado, como eu falei, de curva de rarefação, que vai permitir comparar amostras, mesmo que essas amostras tiveram intensidades amostrais diferentes, quantidades de amostras diferentes, você vai poder comparar através da curva de rarefação, por causa dessa reamostragem e dessa construção da média com os intervalos de confiança. Esse é um gráfico de rarefação de uma tese da Danilo Ribeiro e do André Freitas, lá em 2011, pela Unicamp, que ela está mostrando aí técnicas de reamostragem, que você vê aí nesse gráfico. No eixo X é o número de indivíduos novos de borboletas, eles trabalham com borboletas, número de borboletas amostradas, e no eixo Y a quantidade de espécies. Aqui mostra então que nessas linhas, na linha central mais para baixo pontilhada e na linha central cheia, que é a linha preta ali, você tem aquela curva mais para baixo, as duas curvas mais para baixo seriam as curvas de borboletas pegos no subbosque da mata, de matas controle, que seriam as reservas, e de matas manejadas, que tem corte seletivo de madeira, que era o objetivo do estudo aí. Será que tinham comunidades de borboleta diferentes entre áreas que não são manejadas e áreas que têm o corte controlado? Então ele está mostrando que embaixo aí, nesse conjunto de baixo, que seria a comunidade do subbosque das matas, não tem diferença porque tem sobreposição dos intervalos de confiança da média. Então, a quantidade de espécies ao longo dos indivíduos, a curva de rarefação, da relação entre o número de indivíduos com as espécies, com a riqueza, ela sobrepõe os intervalos de confiança, então ela não é diferente. Já para o conjunto de curvas mais superior seriam as borboletas coletadas no dossel ou no teto da floresta, nas copas das árvores grandes, lá em cima, 40, 50 metros. De novo, mostrou que não há diferença entre as comunidades de borboleta coletadas no dossel da mata, tanto da reserva quanto da mata com corte seletivo de madeira. O que mostrou aí que o conjunto de cima é bem diferente do conjunto de baixo. Independente se é reserva ou se é mata manejada, a comunidade borboleta do dossel é diferente da comunidade borboleta do subbosque. Pelo menos na curva de amostragem, a quantidade de espécies novas que são encontradas em relação à quantidade de indivíduos coletados é bem diferente entre um local e outro. Isso a gente falou sobre riqueza. E agora a gente vai falar sobre diversidade. Mais especificamente sobre índice de diversidade. Quando a gente está medindo uma comunidade e a gente está falando só da quantidade de espécies que tem lá, a gente estaria ignorando um aspecto importante. Que aspecto é esse? É o aspecto abundância, a quantidade de indivíduos de cada espécie. Então, ou seja, algumas espécies vão ter poucos indivíduos, vão ser chamadas de espécies raras, e outras espécies vão ter muitos indivíduos dentro daquela comunidade. Então, elas podem ser chamadas de espécies comuns. Vamos pegar como exemplo duas comunidades que estão nessa tabelinha aí, para mostrar para vocês a diferença que faz você saber a abundância das espécies. Então, qual a comunidade que é mais diversa? Tem uma tabela aí. Essa tabela, o número que está dentro dessa tabela é o número de indivíduos que cada espécie tem. Que espécies são essas? A espécie A, a espécie B, a C, a D e a E. Então são 5 espécies que tem em duas comunidades. Na linha 1, a gente tem a comunidade 1 e na linha 2 tem a comunidade 2. As duas comunidades, como vocês podem ver, têm a mesma quantidade de espécies, ou têm a mesma riqueza, porque ambas têm 5 espécies. As duas comunidades também têm a mesma quantidade de indivíduos total. Se somar os indivíduos de todas as 5 espécies, tanto a comunidade 1 quanto a comunidade 2, tem 100 indivíduos. E qual é a diferença, então, entre as duas comunidades? O que varia entre as duas comunidades é a quantidade de indivíduos dentro de cada espécie. A distribuição de abundância entre as 5 espécies. Olha como varia.
Na comunidade 1, todas elas têm 20 indivíduos. Na comunidade 2, não. A espécie A tem 80 indivíduos, tem a maior parte dos indivíduos, e depois as outras 4 espécies têm 5 indivíduos apenas cada uma. Então, a gente fala que a distribuição de abundância da comunidade 1 é mais equilibrada entre as 5 espécies. É mais equitável, de igual, entre as 5 espécies. A equitabilidade dessa comunidade é maior. Já a abundância da comunidade 2, ou a distribuição da abundância entre as espécies, ela não está muito equilibrada. A maioria dos indivíduos está dentro de uma única espécie. Então a gente pode afirmar, nesse exemplo simples aí, que a comunidade 1 tem a maior diversidade, uma vez que elas têm a maior quantidade de espécies. Uma vez que elas têm a maior quantidade de indivíduos no total, a espécie que tem maior equilíbrio na distribuição dos indivíduos, ela acaba apresentando maior diversidade. Então a gente fala que a comunidade 1 possui uma distribuição de abundância mais igualitária, mais equitável. Então ela vai ser mais diversa do que a comunidade 2. Então a gente mede diversidade em relação do número de espécies, ou a riqueza, e a distribuição de abundância entre as espécies, chamada equitabilidade. Então a riqueza e a equitabilidade combinadas é que vão determinar a diversidade de uma comunidade. E a gente tem índices para calcular essa diversidade, tá? Então, o mais usado, o mais antigo, o mais comum é o índice de Shannon, veio da teoria das informações, foi adaptado, que é um índice de diversidade que a gente chama de H, e tem essa fórmula aí, tá? Depende da proporção de indivíduos de cada espécie, que é a equitabilidade. E ele é muito influenciado pelo número de espécies que não são nem muito raros, ou seja, com poucos indivíduos, e nem espécies que são muito abundantes, que são muito comuns. São muito influenciados por espécies com valores intermediários aí. Tá? Então é interessante também conhecer o grau de concentração de abundância, quanto que o número de indivíduos está concentrado nas primeiras espécies para calcular o índice de Shannon. O outro índice de diversidade muito utilizado é o índice de Simpson. É calculado determinando para cada espécie a proporção de indivíduos que contribuem no total através dessa fórmula aí. Para calcular a diversidade é preciso do índice de equitabilidade ou de equidade. O próprio Shannon fez um índice de equabilidade. Então essa fórmula aí. Também podemos usar a equabilidade pelo índice de Simpson, que vai ser de 0 a 1. Então 0 sendo pouco equitável e 1, onde todas as espécies têm o mesmo número de indivíduos. Então um exemplo aqui para mostrar a diversidade e equitabilidade de algumas espécies de gramínea. E a gente pode ver que o gráfico, um eixo X, que seria os anos de investigação, vai de 1850 a 1950, 100 anos de acompanhamento desse experimento, e 2 eixos Y. O eixo da esquerda é a diversidade de espécies. No eixo Y da direita é a equabilidade. Então você tem 4 linhas, sendo que as 2 linhas de cima seriam as linhas do controle, onde você não tem nenhum experimento, não fez nada, só está acompanhando o que é natural. E a linha de baixo seriam as linhas com os quadrados pintados, né, de vermelho, seriam os experimentos onde se acrescentaram fertilizantes naquele experimento. O que aconteceu? Enquanto ao longo do tempo o controle se permaneceu na quantidade de espécies mais ou menos parecido e o balanço de indivíduos entre as espécies mais ou menos parecido, aconteceu que, com a quantidade de fertilizantes, tanto a riqueza quanto a equitabilidade de distribuição de espécies, ela foi caindo vertiginosamente. Ela foi caindo drasticamente até em 1950 ter perto de 0 espécies e 0 de equitabilidade. Então, as espécies têm distribuição de indivíduos de forma diferente. Dentro de uma comunidade, tem espécies que são comuns, como eu comentei, e tem espécies que são raras, como eu comentei. Mas o que é exatamente
raridade. Como que eu posso definir uma espécie ser rara ou ser comum? Como que eu faço isso? Bom, uma autora, essa autora aí, Deborah Rabinovitz, sugeriu que você tem 3 variáveis que juntas formam tipos de raridade diferentes. Tá? Você tem a abundância local, o quanto aquela espécie só ocorre num determinado local, então é específico de um habitat, específico de um determinado lugar. Então a especificidade do habitat e quanto ela ocorre, qual é a amplitude geográfica da ocorrência dela. Então, juntando essas 3 variáveis, você pode ter tipos de raridade diferentes. Então você tem 8 categorias. Uma categoria seria considerada as espécies comuns e as outras 7 categorias seriam consideradas categorias de raridade. Então tem 7 tipos de raridades diferentes. Então, baseado no tamanho da população, na amplitude geográfica e na amplitude de habitat diferente que cada espécie. Você tem um quadrinho para você tentar entender essa raridade. Que quadrinho é esse? Vamos tentar ver junto. Então aqui seria se a amplitude geográfica seria grande ou pequena. Dessas 2 categorias aqui é se a especificidade do habitat seria estrita ou ampla, ou seja, espécies, ela dentro de uma grande amplitude geográfica, ela pode ter habitats específicos ou habitats não específicos. No outro quadro da direita, você tem baixa amplitude geográfica e também você pode ter uma pequena especificidade de habitat ou uma grande especificidade de habitat. E no terceiro nível é a quantidade de indivíduos no local. Ela pode ser grande, pode ter muitos indivíduos, aí tem todas essas linhas aí em cima, ou pode ter poucos indivíduos. Tem um trabalho do professor Fernando Roberto Martins da Unicamp e da Alessandra Nasser Caiafa, que atualmente está na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que fez um trabalho, foi publicado na Biodiversity Conservation, tentando quantificar ou mostrar, classificar as formas de raridade na Mata Atlântica do Sudeste. E o que ela encontrou, 40% das espécies seriam comuns, 41% das espécies seriam comuns, e quase 60% das outras espécies têm algum tipo de raridade. E uma coisa que eu quero destacar aqui, que a gente sempre tem a tendência de relacionar espécies que têm poucos indivíduos, elas sempre são raras, tá? E as espécies que têm muitos indivíduos, elas são sempre consideradas abundantes. Mas aqui nesse quadrinho existem 3 classes onde tem muita quantidade de indivíduos, dentro de cada espécie, ou seja, seria chamada a população abundante, mas que são consideradas raras devido à combinação dos outros 2 fatores. Ou tem uma grande distribuição geográfica, ou tem uma grande distribuição geográfica, mas a preferência de habitat único, então tem que ter aquele habitat, pode ter em qualquer lugar, mas ela só ocorre num determinado habitat, num determinado, sei lá, tipo de brejo, determinada qualidade de solo, alguma coisa assim, ou ela pode ter uma distribuição geográfica restrita e preferência única de habitat ou vários habitats. Então, todas essas têm, apesar de abundância de população, elas são consideradas tipo de raridade também. E por que isso é importante? Quais formas de raridade? Você pode determinar o tipo de conservação, o tipo de manejo que a gente vai falar. Vai fazer o manejo no habitat, vai fazer o manejo na amplitude, vai fazer o manejo em que momento, em que situação a gente vai fazer o manejo. Então, a gente tem que saber informações sobre as formas de raridade. Então já falamos dentro de composição de riqueza, já falamos dentro de composição sobre diversidade e agora vamos falar sobre os diagramas de ranking abundância. Vou falar das abundâncias. Então o que é um diagrama de ranking abundância? É um tipo de figura onde a gente ranqueia ou a gente põe na ordem, tá? Faz um ranking das espécies de acordo com a abundância delas. A gente pega primeiro as espécies que têm mais indivíduos e vai botando a primeira que tem mais indivíduos, a segunda que tem mais indivíduos
e assim sucessivamente até a espécie que tem menos indivíduos. E a gente vai colocando no gráfico. Eu posso fazer esse diagrama com o número de indivíduos ou também, às vezes, a quantidade de biomassa, a quantidade de área de cobertura. Posso utilizar outras métricas. Eu estou usando o número de indivíduos, que é mais fácil explicar. Feito o ranking, vai ter uma determinada curva, ou essa distribuição de indivíduos em relação às espécies, elas vão cair em 4 principais distribuições de abundância. 4 modelos principais. Ou ele vai cair no vara quebrada, ou vai cair no modelo chamado log normal, ou vai cair no modelo chamado log série, ou vai cair no modelo chamado geométrico. Mais fácil eu mostrar os gráficos. Então aqui, esse é um gráfico onde eu tenho no eixo X as espécies ordenadas, ou seja, as espécies mais à esquerda são as espécies que têm mais indivíduos e as espécies mais à direita são as espécies que têm menos indivíduos. E no eixo Y eu tenho o número de indivíduos, a abundância. Tá? Então aquelas espécies que têm mais indivíduos vão estar à esquerda. Qualquer objeto de estudo, seja assembleia, comunidade, guildas locais e assim por diante, que a gente estudar, vai cair num desses 4 modelos de abundância num ranking. E esses 4 modelos vão te dar, dependendo do modelo da sua comunidade, vai te dar algumas especulações ecológicas que a gente pode fazer do que aconteceu no passado ou do que acontecerá no futuro sobre essa comunidade. Então vamos falar um pouquinho sobre vara quebrada. Então, o que é o vara quebrada? Vara quebrada é quando dentro da comunidade eu tenho várias espécies e a abundância o número de indivíduos dentro dessas espécies é mais parecido, ele é mais semelhante, ou seja, a comunidade tem uma equidade, uma equitabilidade muito grande, o balanço do número de indivíduos dentro de cada espécie muito parecido, que seria essa curva que a seta verde está apontando. Então, se no Y é a abundância e no X é a quantidade de espécies, a gente nota que tem espécies com abundância muito parecida. Tem algumas espécies no começo com abundância maior, umas espécies no final com abundância bem menor, mas tem a quantidade de espécies ali no meio e que tem uma abundância meio parecida. Geralmente, em locais que tem poucas espécies, elas têm as mesmas funções ecológicas, funcionalmente similares, que elas competem por um mesmo recurso, um recurso que é importante lá, tem bastante quantidade desse recurso, ou num ambiente que é mais ou menos homogêneo, não tem uma heterogeneidade grande. O segundo modelo que a gente vai falar é o modelo log normal. Esse modelo é o seguinte: poucas espécies muito comuns, poucas espécies raras, com pouca abundância, e a maioria da abundância intermediária, e mesmo assim com bastante espécie. Tá vendo? Então tem uma quantidade de espécies muito grande, que ele vai até a extrema direita, tá? E essas espécies estão mais concentradas também no nível intermediário, um pouco parecido com o vara quebrada, que é do modelo anterior, só que com uma quantidade de espécies muito maior. A maioria dos hábitats muito heterogêneo e com muitas espécies, quando a gente vai ranquear a abundância das espécies, a gente encontra esse modelo de log normal. A terceira distribuição, o terceiro modelo, seria log série. O que é? Algumas espécies com muita abundância e a maioria raras. Então você tem log série, tá? Pouquinho pior de espécies do que os outros modelos anteriores, mas você tem uma curva acaba mais abrupta, então você tem quantidade de espécies com poucos indivíduos aumentando rapidamente. Tá? Então as primeiras espécies ali são poucas, mas tem muitos indivíduos. E depois as outras espécies vão tendo cada vez menos. Então, geralmente, comunidades que são simples, ou seja, tem poucas espécies, o ambiente geralmente é meio restritivo, tem algumas situações estressantes ali que não são todas as espécies que conseguem conviver, não conseguem ocorrer naquele ambiente. Tem os nichos que ainda não estão preenchidos, que a gente chama de não saturados, e as espécies vão preenchendo esse nicho. E o último modelo de ranking e abundância seria o modelo geométrico. Esse modelo geométrico seria o quê? Seria quando tem poucas espécies, essas espécies, dentro dessa comunidade de poucas espécies, uma ou duas espécies tem uma abundância praticamente total, então tem
todos os indivíduos são dessas primeiras espécies, 1, 2, 3 espécies, e depois as demais espécies são bem pontuais, são bem pouquinhas espécies mesmo, como vocês podem ver nessa última curva, onde tem poucas espécies, a maioria dos indivíduos são das primeiras 2, no máximo 3 espécies. Esse método é esperado em uma comunidade muito simples, com poucas espécies, então altamente restritivo. Tem algum problema estressante lá, algum fator muito estressante, que são poucas espécies que conseguem sobreviver. Por exemplo, geyser. Tá? O geyser são poucas espécies que conseguem sobreviver. Aí uma coisa importante, os principais modelos aí de rank-abundância, nesse gráfico da direita aí, a gente já vai mostrar que pode haver variação no espaço entre comunidades diferentes com os ranks. Então, cada curva dessa apontada nos gráficos de cima, onde essas setinhas azuis estão apontando, seria um local diferente. Então, cada local diferente tem o tipo de distribuição das espécies. Então, ela pode variar, as comunidades podem variar na relação de abundância entre as espécies, variar em locais diferentes. Mas também, dentro de um mesmo local, pode variar ao longo do tempo. Então, aqui no mesmo local, ao longo do tempo, nos anos, a distribuição de indivíduos em relação às espécies foi mudando. Vamos voltar, então, para o resultado do estudo de caso que a gente falou lá no começo da aula. Então, você tinha uma reserva, que a gente está usando como controle, como a base, para a gente comparar se as duas áreas mineradas, a área 1 que foi abandonada há 80 anos e a área 2 que foi abandonada há 20 anos, se essa mineração teve impacto e se o tempo de abandono teve influência nesse impacto. Então a gente vai falar sobre composição. Eles mediram composição nessas 3 áreas. Então, primeiro a gente vai falar sobre a riqueza. Eles me deram os dados sobre a relação de amostras com o número de espécies, ou seja, a rarefação, né? E o que a gente vê aqui, o que é? O gráfico de cima é sobre arbustos e o gráfico de baixo é sobre os colêmbolas. O que eles encontraram? Primeiro que eles encontraram nos arbustos, por exemplo, um P de 0,035. Se a gente multiplicar para dar, em vez de proporção, para fazer em porcentagem, é só chegar a vírgula 2 casas para a direita. Então seria 3,5. O que é o P? O P é uma medida estatística que te mostra, que mede para você a chance dos tratamentos que eu estou medindo serem todos iguais. Quando a chance deles serem iguais é muito pequena, eu falo que eles são diferentes. Se a chance de serem iguais for grande, eu falo que são todos iguais. Mas o que eu chamo de grande e o que eu chamo de pequeno? Se convencionou na estatística que 5% é uma chance grande. Abaixo de 5%, se a chance deles serem iguais, os tratamentos serem iguais, for menos de 5%, eu falo que eles são diferentes. Tá? No caso aqui, ele foi menos de 5%, que seria 3,5%. Então a chance da reserva, o número de espécies na reserva e nas duas áreas serem iguais, as 3 áreas serem iguais, é muito pequena. Se a chance de ser igual é muito pequena, eles são diferentes. Diferente como? Depois eu posso fazer um outro teste para ver quem é igual a quem. O que deu esse teste? A curva lá de cima, que é a curva da reserva, que é a curva que está com A ali, a riqueza do controle é maior do que a riqueza da área 1, que foi abandonada há 80 anos, e que foi maior que a riqueza da área 2, que foi abandonada há 20 anos. Então, A é diferente de B, é diferente de C. Já para o colêmbula, também é a mesma coisa. A chance de ser igual, bota a casa decimal 2 casas para lá, dá 0,6%. Então, a chance de ser igual é muito pequena, muito menor do que 5%. Então, a gente fala que eles foram diferentes. Diferentes como? A mesma diferença. O controle, a área 1 e a área 2 foram todos diferentes entre si. Maior riqueza de colêmbula na reserva, depois vem aquelas
da área de 80 anos e depois vem aquela da área 2 de 20 anos de abandono. Na diversidade, a gente tem uma tabela aí, onde a gente está falando na primeira coluna são as áreas, cada linha é o resultado de uma área, e as colunas, as duas primeiras colunas falam sobre o arbusto, as duas últimas colunas falam sobre os colêmbulas. Cada coluna representa um tipo de índice de diversidade. Tem o Simpson e tem o Shannon. Qual é o resultado? Resultado que ambos os testes estatísticos mostraram que a chance de ser igual entre as áreas é muito pequena, é menos de 5%. O que aconteceu? A área de controle foi diferente da área 1 e a área 2. Não importa a quantidade de tempo que a área foi abandonada, elas não diferiram na diversidade de arbusto nem na diversidade de colêmbula. Elas só diferiram as duas com o controle. Elas são menores de diversidade em qualquer índice, menor do que o controle. E o ranking abundância das áreas também foi diferente. A área controle foi o log normal, que é aquele tipo de distribuição de abundância que é mais típico de habitats ou de ecossistemas com bastante riqueza, com bastante heterogeneidade, bem diverso. E a área 1 e a área 2 tiveram o outro extremo, que seria aquele ranking abundância das áreas com maior estresse, onde poucas espécies dominam e tem as outras espécies muito raras. Então, qual é a conclusão sobre composição? A diferença do tempo de abandono não foi suficiente para apresentar mudanças na composição de arbustos e colêmbulas. Tá? Então, apesar de ter uma diferencinha entre na riqueza ali pouquinho, mas a diversidade no ranking abundância, tudo teve muito próximo ou sem diferença entre os tempos de abandono diferentes, e a mineração afetou negativamente a composição da comunidade de colêmbula e arbusto na área. Ok? Então essa é a aula que eu queria falar sobre estrutura de comunidade, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!